ao governador Cássio, porque havia votado em 2002 no então candidato do PMDB, Roberto Paulino. E ainda assim, para o cumprimento dessa promessa, houve uma interdição da rodovia 073, que passa dentro da cidade de Mari, para que a viatura lá chegasse. Hoje nós não temos mais essa realidade. Em várias cidades paraibanas, por exemplo, para se fazer o convênio do transporte escolar no governo Cássio, se o prefeito fosse aliado, tinha convênio. Se não fosse, era com o conselho escolar, que era para a oposição gerir esse convênio e não o prefeito, porque não havia votado no governador. Com o governador Ricardo é diferente. Veja o que está sendo feito aqui, pegando um gancho no que Caldeira disse há pouco da realidade dramática de Souza. Em Souza, a água é fornecida pela Cagepa, o sistema é da Cagepa, o custo é da Cagepa, que não recebe um tostão em troca da prefeitura que assumiu esse serviço, inclusive numa batalha judicial. E agora, com a escassez de água, quem está tomando a providência para fazer as adutoras emergenciais de engate rápido é o governador Ricardo. Ou seja, ele poderia muito bem se eximir. Ora, se o sistema foi herdado pela prefeitura de Souza, que se avocou, que disse que tomaria conta, que administraria, e o Estado não recebe absolutamente nada em troca, muito pelo contrário, é quem tira do bolso para poder bancar essa conta e não deixar a população de Souza sem água, o governador poderia se eximir, mas não fez. Em outro tempo, teria havido isso, teria havido essa omissão, exatamente na época do governador Cássio. Então, há uma mudança de postura, de mentalidade, o Pacto Social representa muito bem isso, tem acesso aos convênios todos os prefeitos, aqueles que votaram, os que não votaram. Ano passado mesmo, período eleitoral 2014, o debate já começa em janeiro, a gente sabe disso, se estende até dezembro, até mesmo o pós-eleição, mas o governo não deixou de cumprir os convênios que foram feitos com municípios que eram governados, com prefeitos que votavam no senador Cássio naquelas eleições. Então, essa mudança de postura e de mentalidade nunca foi absorvida, assimilada dentro do governo por aqueles supostos aliados, liderados pelo senador Cássio e por ele próprio, desde 2011. Tanto é que em Campina Grande, por exemplo, o governador Ricardo sofreu maus bocados por falta de defesa consistente. Aliás, havia, na verdade, nos bastidores, uma conspiração. Nós, quando tivemos um rompimento político, que finalmente o senador Cássio deixou o governo, que assumimos diretamente esse debate político em Campina Grande, citando esse exemplo, melhoramos a imagem do governador Ricardo, tanto é que Ricardo foi o oponente mais forte de Cássio em eleição estadual dentro de Campina Grande. E os frutos, Campina Grande a cada dia reconhece mais. Se alguém foi lá em outubro, no segundo turno, e voltar agora e conversar com o campinense, ele vai reconhecer, porque o governador Ricardo tem as obras que já tinha na época, só que quem se dizia aliado, que estava dentro da máquina, ocupando os espaços, preenchendo cargos, em vez de defender o governo, conspirava contra ele. Ok, então, vamos lá. Tião Lucena, Gutenberg Cardoso, Fernando Caldeira, Heraldo Nóbrega e Otto Cruz. Eu falei, polêmico assim, inclusive ressuscitando outros tantos temas polêmicos da política paraibana. Esse é o estilo do secretário Célio Alves. Vai dar o que falar até o final do Conexão Master ao vivo na noite desta segunda-feira. Olha, eu pedi a Marcela Gadelha já no começo a história dos nossos tuiteiros e tuiteiras, que são os que mandam aqui no Conexão, e eu acabei esquecendo de abraçá-los, não é isso, Gildo? Eu posso fazer agora uma rodada rápida, Gildo? Ronaldo Barbosa, o próximo, por favor, direto. Walter Lee, próximo. Felipe Abrantes na tela com a gente no Twitter, @masterizando. Lucas, ok, Mascolo, próximo, bem rapidinho. Ranieri Abrantes, mais um para essa rodada fechar? Ok, então, daqui a pouco vocês renovam para a gente, tá? Muito obrigado a todos os nossos tuiteiros e tuiteiras que estão conosco nesta noite. Daqui a pouquinho eu faço mais uma rodada, senão a gente fica só mandando abraço. É o que a gente gostaria de fazer, mas tem muito, muito, muito o que falar no Conexão. Não é, Tião Luciano? Com certeza. É pergunta? Manda ver. Pergunta? Manda ver. Sério, essa confusão foi bom porque movimentou a política, estava muito parado, aí movimentou de um lado e do outro, mas
Tem uma outra coisa também que foi dito hoje. A título de responder ao governador, o advogado Arrisson Targino disse que quem estava aperreado era Ricardo Coutinho, estava desequilibrado porque, em razão das incontáveis ações que tem na Justiça Eleitoral para caçar o mandato dele. O governador está... Você quer dar intimidade do governador? O governador está aperreado? Em absoluto. O governador respeita o Tribunal Regional Eleitoral, respeita, evidentemente, as ações que lá estão, porque é um direito, mesmo sem nenhum fundamento, sem nenhum amparo na realidade, que os inconformados com a derrota têm de postular, de ajuizar, mas não teme porque sabe como foi a campanha eleitoral, como ele se conduziu e como o governo se conduziu. Observe, Tião, telespectadores, 2010, por exemplo, o governador Ricardo era prefeito de João Pessoa. Deixou a prefeitura, porque assim a lei dispõe, renunciou ao mandato no final de março, para em outubro disputar a eleição, e a prefeitura de João Pessoa ficou completamente equilibrada, organizada. Jamais o então prefeito, mesmo sabendo que tinha a pretensão de ser candidato a governador, envolveu a máquina. Eu lembro, inclusive, de um episódio que foi aniversário do governador Ricardo, quando prefeito ainda, dia 18 de novembro de 2009, no Jangada Clube. Não tinha mais lugar para estacionar e muitas lideranças do Estado e tal, o pessoal chegando com os carros. Eu mesmo coloquei o meu convidado, que fui lá no final, e vim a pé para poder comparecer ao evento. E o que acontece? Lá estava o setor de trânsito da prefeitura, o prefeito era Ricardo Coutinho, aplicando multa em quem botou nas calçadas, cumprindo a lei. E nenhuma daquelas multas foi retirada, não, porque era assim que ele governava, é assim que ele governa. A mesma recomendação ele fez aos seus auxiliares durante a campanha eleitoral para que não misturassem governo e eleição. Ele mesmo tinha o maior cuidado com isso e não deixou de governar o Estado, continuou a fazer aquilo que era tarefa, que era missão sua. A Paraíba assistiu à campanha de Cássio e assistiu à campanha de Ricardo e viu bem a diferença de estrutura. Afinal de contas, a todo instante se dizia que o candidato do PSDB, o senador Cássio, que seria o vencedor. As pesquisas fraudulentas, querendo induzir o eleitorado a erro, enfim, tudo aquilo se somava dentro de um contexto de superioridade, ao menos aparente, do candidato do PSDB. E o governador Ricardo, ao final, venceu. Venceu com a força do trabalho, com o discurso condizente com a realidade, sem envolver o governo. Aliás, se prestarmos bem atenção, lamentavelmente, parte da mídia, na época, não teve interesse em divulgar isso, mas as operações policiais da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, que resultaram em prisão ou apreensão em situações de ilícito eleitoral, envolviam sempre pessoas, candidatos da coligação do senador Cássio. Inclusive um deputado eleito do seu partido foi preso lá com o pessoal da assessoria dele em Campina Grande, com cesta básica. Existe um procedimento apurando esse fato e isso vai ser julgado pela Justiça Eleitoral. Nós tivemos o caso emblemático também do prefeito de Caiçara, quem não se lembra daquilo? E, aliás, se disse durante o segundo turno que tinha sido arquivado lá em Brasília, e não foi não. O ministro Toffoli mandou de volta para Paraíba para dizer que tinha de se apurar aqui em nível de TRE, porque aquele era crime eleitoral e, sendo crime eleitoral, não havia o foro privilegiado do senador Cássio. Então, não era matéria para ser apurada em nível de Supremo Tribunal Federal por ser ele senador. Nós tivemos outras e outras situações. Houve uma desigualdade muito grande nas eleições de 2014, mas favorecendo o candidato da oposição, que conseguiu construir ao longo do tempo esse engodo de que era o grande favorito, a ponto de estimular muita gente a deixar cargos o governo, a romper e acompanhá-lo nessa aventura que terminou trágica eleitoralmente para ele. Por isso que o governador Ricardo não teme essas ações, vai enfrentá-las de forma adequada, dentro do processo, mostrando a verdade, e eu não tenho dúvida de que o TRE vai fazer justiça, e fazer justiça significa julgar improcedentes todas essas ações, respeitando a vontade soberana do eleitor, que foi às urnas para reeleger Ricardo Coutinho e derrotar aquele que se dizia imbatível e dono do sentimento
e da opinião e do voto dos paraibanos. Do jeito que eu falei, respondendo a tudo e a todos, na bucha, como a gente diz lá no popular, Tião mandou ver, tema polêmico levantado pelo advogado Arrisson Targino, e o Célio Alves trouxe a resposta. Não ficará sem resposta, pelo que nós percebemos, tudo que a gente levantar de polêmico. Antes do Gutenberg, só abraçar o deputado Ricardo Barbosa, o deputado estadual Ricardo Barbosa, que diz o seguinte: boa noite, Alex, extensivo a toda essa seleta banca de jornalistas do Conexão Master. Parabéns pelo programa e felicitações ao secretário Célio Alves pela irretocável performance em defesa desse operoso governo. Tenho certeza que eu vou conseguir... assisto muitas entrevistas dele aqui e em outros veículos e termino aprendendo um pouco. Maravilha. Eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar até o fim da mensagem com o português do Ricardo Barbosa, né? Alex, muito... do Heraldo Nóbrega. Espera aí, que estou na metade da mensagem. Interagiu aqui o Célio, porque foi citado de maneira elogiosa. Continua o deputado. Como cidadão com um mínimo de discernimento político, vou lhe confessar, Alex, Cássio não perdeu só a eleição, ele perdeu o senso. Respeito-o, mas a paciência, falta-lhe qualquer credibilidade para atacar, como tem feito o operoso governador Ricardo Coutinho. Forte abraço a todos. Essa é a mensagem do deputado estadual Ricardo Barbosa, nos prestigiando com a sua audiência e via WhatsApp, colocando mais lenha na fogueira. Ok. Gutenberg Cardoso. Eu começo a perceber que tanto Cássio como o Ricardo estão adotando uma estratégia. E não é de graça que um chega de Brasília com dois quentes e um fervendo, joga a lenha na fogueira, que até estranhei. Cássio chegou muito nervoso. Eu digo porque eu percebi ele criticando a imprensa. Criticando não, acusando a jornalista de vendido, né? Acusando grupos de comunicação, foi descortês com alguns colegas da CBN. Assim, não é o estilo de Cássio. Ele está vindo muito na pressão da política nacional, em que está acontecendo lá os problemas com os tucanos, e na hora os tucanos também iam entrar nessa vala comum lá do PT. Do HSBC. Do HSBC e tudo mais. Então, ele chegou muito nervoso. E aí ele joga o veneno. Ricardo, pela primeira vez, foi de uma contundência muito grande. Essa última dele, de ontem. De ontem foi de hoje. Também deu a resposta. Mas eu começo a perceber que essa troca de farpas deixa os dois em evidência. Assim, se a gente, quais são as lideranças políticas hoje que poderia ascender ou começar a ocupar espaço? Isso não interessa a um que venceu e ao outro que perdeu, porque me parece que são projetos díspares daqui para frente. A minha pergunta para a Célio, primeiro, é nesse sentido.